Bom, pessoal, boa noite. A nossa ideia aqui é, imagine que a gente está na época de Jesus e Jesus está compartilhando com os discípulos, né, um momento de comunhão, de confraternização, e ele, entre aspas, né, do nada, entre aspas, do nada, começa a compartilhar uma pregação, uma palavra, uma edificação. Eu acho que a nossa ideia aqui é essa. Tanto é que a gente tem coisas que eu acho assim muito tradicionais. Por exemplo, é importante você orar todos os dias antes de comer, dormir e acordar. É importante, mas isso também não pode virar uma tradição. Sabe assim, uma religiosidade? Eu sempre, eu sempre fico me pegando nisso. Será que eu estou indo para a igreja porque eu sou pastor e eu sou obrigado a estar lá todo domingo? Porque, entre aspas, é o meu trabalho? Ou eu estou indo lá por amor, por dedicação? Eu sempre digo isso. Antes, muito mesmo da gente pastorear alguma igreja, era uma coisa que eu já parava para pensar como membro. Por que eu estou indo todo domingo para a igreja? Será que não virou uma tradição, uma religião? E eu sempre vou bater nessa tecla. A ideia é que você ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, vá para a igreja no mínimo uma vez por semana, nos domingos, mas que isso não vire religiosidade. Isso é difícil, porque quando você começa a viver uma vida no piloto automático, aquilo ali se torna mesmo uma tradição e religiosidade. Então vamos orar para que não caiamos nessa religiosidade dos católicos romanos. Gente, a Igreja Católica Romana é a igreja de Pedro, dos apóstolos. Começou bem. Mas depois de 1500 anos, olha o que ela virou. E nós só temos, entre aspas, 500 e poucos anos de reforma protestante. O que vai ser daqui a 1000 anos se Jesus não voltar? Como serão os nossos próximos 1000 anos comparado aos mesmos 1500 anos da Igreja Católica? Como nós estaremos? Eu creio que lá tem pessoas salvas, tem pessoas de Deus, mas a gente viu o caminho que eles tomaram e a gente corre o mesmo risco. Então é importante a gente sempre se policiar para isso. A ideia é que a gente esteja aqui para ouvir uma palavra de exortação e sairmos edificados. Vamos orar? Bom, assim, vai ser uma conversa um pouquinho longa, mas eu espero que você esteja preparado pelo menos uns 40 minutos. Espero que você não durma nesse período. Mas eu vou tentar ser o mais dinâmico possível. Irmãos, é o seguinte, o evangelho ele não é político, Jesus não foi político. Político no sentido de agradar as pessoas, no sentido de tentar estar bem com todo mundo. Essa semana eu fui exortado por isso. Eu tenho um lado meio político mesmo, de querer estar bem com todos. Isso não é bom. Sabia? Tem hora que a gente tem que pegar, sentar alguém e falar, ó, vem cá, você tá errado. Vem cá, ó, você precisa consertar. Pode ser o cara mais próximo, pode ser a pessoa mais influente da igreja, pode ser quem quer que seja. Na verdade, nós precisamos fazer isso. Nós temos um jeito meio mineiro de ser, que eu digo que é muito prejudicial, que é assim, a gente tá rindo pra todo mundo, bem com todo mundo, mas por detrás a gente desce a lenha, fala mal, dá uma criticada. Isso não é bom. Se você quer ver uma igreja saudável e quer ver alguém bem feliz e saudável, você tem que falar com aquela pessoa diretamente. Hoje eu fiz isso. Hoje eu estava visitando duas pessoas antes de vir para cá, inclusive até atrasei um pouco para chegar por causa disso. Uma irmã que eu falei, ó, irmã, você está precisando consertar, você precisa resolver esse problema seu. Então, pela graça e a bondade de Deus, nós temos crescido, claro, dentro daquilo que Deus nos dá e nos manda, mas o meu propósito aqui não é espalhar o povo de Deus, né? Não é exortar por exortar, ferir por ferir, pelo contrário, né? Jesus trouxe vocês aqui como um povo dele, ovelha dele. Quem sou eu para ficar dispersando o povo de Deus? Mas a gente precisa mudança, gente. A gente precisa de algumas transformações. E conforme diz aquela palavra, né? É melhor uma verdade que dói, é melhor uma verdade que conserta, muda e transforma, do que uma mentira que vai te aprisionar. Uma mentira que vai te maquiar e que está te conduzindo para a morte. Imagine um médico que chega para um cara que está com doença terminal de câncer, dá uma maquiada, põe um terno nele e fala, não, você está bem, vai para casa que você vai viver bem. Isso é um mau médico. Alguém que está morrendo e o médico vai lá, maqueia o cara, põe um terno e tá tudo bem e manda para casa. Eu não quero ser vocês aqui hoje nesse sentido. De pôr um terno em vocês, maquiar e às vezes você tá com câncer aí, te mandar para casa e falar que tá tudo bem, porque na verdade não tá. E eu falo por que não tá bem, irmãos. Porque todos nós precisamos ouvir verdades, que nós precisamos de transformação. A ideia é a gente fazer 3 churrascos desse até dezembro. Então nós fizemos hoje um, vai abordar um tema, daqui a um tempo a gente faz um outro, não vou marcar uma data agora, até dezembro a gente faz o terceiro. E existe um livro muito interessante que eu li muitos anos atrás, eu era da igreja neopentecostal, que era um livro que falava sobre 3 pilares de um casamento. E por mais que eu tenha chamado aqui o Pedro, Eduardo, o Ângelo, o Marcelo, o Cauã, que não são casados, acho que só. Tirando eles aí, eu achei importante pela idade deles e pelo processo que eles precisam ter para aprender sobre casamento.
E nesse livro falava de 3 pilares do casamento, que é sexo, comunicação e dinheiro. Dentro do sexo, estava mais voltado para o lado do homem, a comunicação mais voltada para a mulher, e o financeiro envolvia os dois, né? Mas a verdade é que os 3 valem para os dois. Você concorda comigo? Sexo, comunicação e dinheiro permeia os dois. Só que uma certa ênfase maior na comunicação para a mulher, o sexo um pouco maior para o homem e o dinheiro mais que para os dois. Então, a ideia, irmãos, é que a gente não leve a nossa vida num banho-maria, como talvez a gente tenha falado. Eu peguei então o tema desse livro, e na verdade essa pregação não tem nada a ver com esse livro, eu só peguei o título dele e transformei para nós aqui, homens, e nós vamos falar sobre sexo, dinheiro e liderança. Né? Então, esse livro que foi muito importante, eu fiz uma adaptação assim, mais para o tema, mas o que está lá dentro tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. Então, meu propósito hoje é desenvolver essas vertentes. Bom, vamos começar então por a questão sexual, principalmente para nós. Eu quero, basicamente, você vai lembrar o seguinte, olha, Deus criou algo bom, o pecado veio e deturpou, e a gente nessa história aqui, entre o que Deus criou que é bom e o que o pecado deturpou, a gente vive um conflito. A gente parece que não sabe lidar, tipo assim, nossa, isso foi Deus que criou, mas o pecado está em mim, eu estou em conflito nessa história, o pecado está fazendo eu meio que deturpar aquele que Deus criou, como é que é isso? Sabe essa coisa assim, tipo que é algo bom e você vai lá e muda e transforma. É a mesma coisa que você dá, por exemplo, para alguém, você deu uma bicicleta para o seu filho, e a bicicleta é uma coisa boa, só que ele está pegando essa bicicleta, está dando pau na rua, numa avenida movimentada, ou seja, um instrumento bom, sei lá, que poderia proporcionar alegria para o seu filho, está virando um instrumento de perigo e morte. Eu acho que é isso. O pecado veio para trazer isso. Coisas que Deus deu que é boa, e o pecado vem e traz perigos de morte para nós, e a gente às vezes está nesse conflito. O sexo é uma dessas coisas. O sexo é uma das coisas que Deus deu que é boa, só que a gente pega ele e transforma meio que num perigo de morte. Aquela bicicleta boa que Deus te deu, você está lá e dando cavalo de pau na rua, usando ela de forma equivocada. Então, sempre vamos pensar nisso. Coisas que Deus criou, coisas que o pecado deturpou e desconfigurou. Então, basicamente é isso. E a gente começa exatamente como uma pergunta, né? Se Deus me criou assim, se Deus criou essas coisas, por que eu não posso desfrutar delas? Essa é a minha natureza, né? A gente pode parar para pensar. Esse conflito interno nos consome e a gente não tem lidado talvez com sabedoria. Uma sabedoria suficiente para lidar com coisas que Deus nos deu e aquilo que a gente pode usufruir. E por causa disso, então, de não ter essa sabedoria, a gente acaba cedendo ao pecado, culpando nós mesmos e no final a gente culpa a Deus. A verdade é essa. No final, quando parece que nada deu certo, parece que você pecou, caiu e, sei lá, você se lambuzou no pecado, o que lá no final você vai falar? Cara, eu não quero esse Deus, não. E a verdade é que a igreja evangélica está cheia disso. Gente, eu estava visitando hoje uma casa, e não é exagero não. Quantas pessoas falam que é de Deus, e eu vou começando a investigar o cara falou, não, falava que estava, né, namorando com uma pessoa que era da igreja. Cara, o cara foi na igreja 3 vezes. Nós estamos em julho. Se você pegar esse diluir no ano, né, dá o quê? Menos de uma vez por mês, o cara fala que é crente. Ah, não, eu sou da Igreja Luz para os Povos. Mas quantas vezes? Não, eu fui lá 3 vezes esse ano. Quer dizer, cara, vamos ser honestos. Que vida cristã que a gente está falando que vive. E mais preocupado que você estar lá na igreja todo domingo, essa é a minha preocupação, de sondar vocês na casa de vocês. Como é que vocês estão de fato e de verdade do que eu só lá no púlpito pregando, né? E vendo vocês lá do banco. É claro que o pastor fica alegre quando a igreja está cheia, mas uma igreja cheia não significa uma igreja saudável. Uma igreja numerosa não significa uma igreja viva, eficaz, que está agradando a Deus. E o meu desejo é ter as duas coisas. Eu quero uma igreja cheia, mas eu quero uma igreja saudável, eficaz, que sejam de pessoas que não vão sair da igreja daqui a 2, 3 meses, porque era um meio crente. Primeiro aspecto, então, entre aquele que Deus criou que é bom e o pecado deturpou, eu quero falar sobre a beleza. Gente, o que é belo foi criado por Deus. Só que a nossa tendência, isso é de Deus. Deus cria o belo, Deus cria aquilo que é beleza natural nos mares, rios, florestas, no corpo da mulher, né? Enfim, tudo isso é belo, criação de Deus. Só que a gente pega isso e a nossa tendência é idolatrar aquilo que Deus criou. Então Deus cria o que é bom, o homem vai lá e idolatra a beleza e por causa das consequências da queda. Então, Gênesis capítulo 2, verso 23, disse o homem, né, quando Deus acaba de dar Eva para ele fala o seguinte: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada.
Galera, o homem ele tem um senso mais acurado para o olhar. A verdade é essa. Quando Adão olha para Eva e fala que ela é osso dos ossos, carne da carne dela foi tirada, Adão percebe que um presente que Deus deu para ele já despertou a atenção dele, pelos olhos dele. Ele já conseguiu olhar para aquela coisa e falar assim, nossa, que coisa bonita. Então Adão, quando ele olha para Eva e ela vê que ela é agradável aos olhos, ele sentiu-se completo ao lado dela. Ele percebe que daquela mulher, porque, gente, pensa bem comigo, Adão só estava vendo elefante, girafa, tamanduá, lobo-guará na frente dele. Ele não via ninguém que parecia com ele, né? O hipopótamo não tem nada a ver com ele, o jacaré, o macaco, nada tinha nada a ver com ele. E ele falou assim, tá faltando, né? Deus sabia que para ele faltava alguma coisa. E quando ele olha, então, ele vê que aquilo ali era belo. E é natural, então, que a gente queira estar juntos. Eu já falei isso para vocês lá na igreja. Imagina que você ganha o melhor passagem para o melhor hotel de Dubai, sozinho, sem ter com quem compartilhar aquele momento. Cara, deve ser a coisa mais chata do mundo. E pode ser o melhor hotel, a lá Neymar, com o melhor de tudo. Se você tiver tudo aquilo e não puder compartilhar, vai ser chato. Você vai desfrutar, beleza, mas você não tem com quem conviver. Então, mesmo aqueles que foram chamados eunucos, Mateus capítulo 19, verso 12, onde Jesus fala, alguns são chamados eunuco. Eunuco é aquele cara casto, né, que não foi chamado para casar. Alguns porque nasceram assim, outros porque foram feitos pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Mesmo essas pessoas que não se casam, não querem estar só, porque elas necessitam de comunhão. Nós estamos falando do corpo de Cristo de uma forma geral. Então, existe uma frase secular que diz o seguinte, olha a frase, o homem é ganho pelos olhos e a mulher é ganha pelos ouvidos. Não é verdade isso? Você já viu tanta mulher bonita com um cara feio, mas por que aconteceu isso? Porque o cara tinha boa lábia, né? Ele tinha uma boa conversa e ganhou a mulher pelos ouvidos. Mas nós facilmente somos ganhos pelos olhos. Por que isso? Porque os hormônios nossos são ativos. Os nossos hormônios são diferentes da mulher. A mulher, meus irmãos, tem uma constituição física que ela leva mais tempo de preparo. A mulher não é você, né? Você vê uma mulher muito bonita, muito atraente, com a roupa sensual, meio que seus hormônios já disparam, você está pronto para ter uma relação sexual com ela. Ela não. A mulher precisa de um ambiente, ela precisa de um contexto ser formado para ela, vamos assim dizer, se entregar, né, de forma plena e tal para alguém. E nesse contexto de preparo, a mulher leva mais tempo. Então por que talvez os maridos não estão tristes com a sua vida sexual? Porque não estão tendo preparo da sua mulher, não estão preparando o contexto para ver a relação sexual com ela, já acha que está amassando ela ali perto da pia, vai resolver tudo e que, poxa, minha mulher não me quer. Mas, gente, na verdade tem todo um contexto que você precisa criar durante a semana se você quiser manter uma vida sexual ativa com sua esposa de forma saudável. Sabe, não ter aquele sexo obrigatório que tem que ser, sei lá, no seu período que você tem aí com sua esposa, mas de fato, para não ter aquela obrigação, você precisa se preparar, você precisa preparar essa mulher para receber isso, porque ela é diferente de nós. O tempo de preparo dela é muito maior, envolve mais tempo. E como o homem é mais rápido para atingir um orgasmo mais do que a mulher, ela também necessita do preparo quando você estiver tendo esse momento com ela íntimo. Então, você não só tem que preparar muito tempo antes para ter relação, e durante a relação você tem que se preparar mais ainda. E quando isso não combina, você não tem relação sexual às vezes saudável, ou porque você atropelou as etapas, você não preparou o coração dela. Então, irmãos, talvez a gente está com essa fome por sexo porque o nosso libido é mais ativo para o corpo feminino, só que a gente não tem tido sabedoria de lidar com as nossas esposas. E a gente está nervoso em casa, está chateado porque a gente queria ter mais sexo e não tem, mas você não soube trabalhar a cabeça e o coração da sua esposa para que ela se preparasse para se entregar de forma amorosa, não por obrigação, daquela uma vez por mês ali. Então a nossa constituição física, a gente tem que saber lidar. E a gente tem que saber a constituição física da nossa mulher também para a gente saber lidar e não sair frustrado dessa relação. Só que tem o seguinte, quando a gente fica sabendo que a nossa natureza é caída e pecaminosa, você tem que saber lidar com isso. Por quê? Porque nós também fomos separados para a santidade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma ênfase na igreja presbiteriana, né? Eu até falo isso para captar bem. A gente tem que falar assim, você é pecador, você é caído, você é pervertido, sua natureza toda foi corrompida. Isso tudo é verdade. Só que a gente tem enfatizado apenas um aspecto dessa vida. A gente tem esquecido de enfatizar que também nós somos santos, somos separados para a santidade. Por quê?
Nós temos uma ideia de falar assim, eu sou pervertido mesmo, sou caído, minha natureza toda é corrompida pelo pecado, então tá tudo bem se eu pecar. Não tá tudo bem se você pecar. Porque se você é alguém cristão, você foi separado para a santidade, você é escolhido por Deus, você não tem que estar tudo bem se está pecando. Porque você é santo. E o santo aqui não é sentido de ser perfeito, o santo aqui é sentido de ser separado por Deus. Então você tem que saber com a sua estrutura física que Deus te criou, que é boa, seus libidos, seus hormônios masculinos, beleza, e a sua natureza caída, humana, pecadora. Quando essas duas coisas entram em conflito, poxa, eu sou assim, eu sou despertado quando eu olho para a mulher, meus libidos já estão prontos, mas a minha natureza é caída também. Esses dois conflitos que você tem que saber lidar com isso, cara. Senão você vai sofrer a vida inteira. E a ideia é que a gente sofra menos isso. Então o grande desafio é a gente lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Coisas boas que Deus nos deu, pecado que nos afrontam. É por causa disso, então, que a gente é tendencioso a ser pecado pelos olhos, a gente acaba vacilando. Olha só o que diz Provérbios capítulo 31, verso 30. Provérbios 31, 30 diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. Mas a beleza não é algo criado por Deus? É algo criado por Deus. Só que ela vai passar. Ela é passageira. Uma mulher vai envelhecer, você vai envelhecer, o mar um dia vai passar, porque Jesus vai vir e vai restaurar todas as coisas, as naturezas, tudo. Tudo que é criado é belo por Deus, claro, mas vai passar. Então a beleza é importante. Pensa bem nisso. A beleza feminina é importante. Só que ela não é fundamento. Quero que você grave isso. Vamos ver se você não gravou muita coisa aqui. Grava essa frase. Beleza é importante. Ela é criada por Deus, mas ela não é fundamento. Porque ela engana. Quantas mulheres bonitas. A Bíblia também fala em Provérbios que fala é melhor viver no deserto que uma mulher rixosa. Quantas mulheres bonitas não são mulheres briguentas, rixosas, enjoadas, e que você achou que teria uma vida plena sexualmente com aquela mulher bonita, mas hoje ela é uma mulher briguenta, chata, enjoada e você quer viver num deserto. A beleza exterior, então, é algo criado por Deus, mas a gente deposita demais a esperança nela, sabia disso? A gente deposita na beleza feminina como se fosse assim, o pleno ápice da nossa satisfação e prazer total e pleno. É como se fosse um poço sem fundo do qual você vai depositando toda a sua esperança. E quanto mais você alimenta essa esperança, mais você se frustra. Por quê? Porque a estética feminina, ela existe em muitas mulheres. E a questão, meus irmãos, é que Eclesiastes fala uma coisa que Salomão... Gente, nós vamos ler a história de Salomão aqui, você vai ficar em paz. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Ou seja, resumindo, 1000 mulheres. E Salomão, porque teve 1000 mulheres? 1000. Gente, nós não sabemos na história recente do mundo alguém que teve 1000 mulheres. Eu acho que nem o cara mais garanhão da vida deve ter pego tantas mulheres na vida do que 1000 mulheres. E o texto de Eclesiastes, capítulo 2, versos de 8 a 8, está escrito o seguinte, olha: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu tornei importante e superei todos os que viviam antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Gente, já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que os olhos de Salomão, a gente viu que o olhar é importante, o homem é pego pelo olhar. Adão viu Eva e falou, esses ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Tudo aquilo que o olho de Salomão viu, ele desejou, ele não negou para ele. Já parou para pensar nisso? Eu quero uma Lamborghini, traz lá. Quero um Porsche, traz lá. Quero uma casa na Deus do Vale. Não, joelho da Deus do Vale. Vamos morar em Balneário Camboriú. Não, joelho em Balneário Camboriú. Vamos morar em Miami. Não, joelho de Miami. Tudo aquilo que os olhos dele viram, ele não negou. Nem privei, aí ele continua o texto, nem privei o meu coração de alegria nenhuma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras das minhas mãos que fizeram, ou seja, ele estava alegre em tudo que ele fez, o palácio que ele construiu, as obras da mão dele, ele estava feliz com o que ele construiu. E também do trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Ele estava feliz com a realização do trabalho dele, ele não negou nada dos olhos. O que você chamaria um cara desse hoje? Um cara de sucesso. Então a gente consideraria Salomão o cara mais bem-sucedido do mundo hoje. O cara estava feliz com o trabalho dele,
não negou o que os olhos dele queriam, mulheres e mais mulheres, cantores e cantoras no palácio, tesouros, prata. Gente, pensa. Só que aí ele termina o versículo 11 dizendo o seguinte: e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Cara, quando você lê que ele fez tudo isso, e que tudo isso foi baseado em correr atrás do vento, que era vaidade, e isso não havia proveito nenhum debaixo do sol, o que você pensa nisso? Gente, Salomão não poupou os olhos dele, todas as suas experiências que validassem a sua vida, ele buscou beleza nas mulheres, beleza em tudo que ele fez, na força do seu trabalho, nas conquistas. E é interessante, até mesmo na música, olha só, para bem para pensar. Antigamente não havia um MP3, não havia o seu celular para você ouvir música, não havia um LP, um CD. Eu sou da época do LP aí, do vinil, os meninos também, alguns. Os meninos que estão na geração mais hoje, na época do Spotify, não existia nada disso. Para você ouvir uma música, o que você precisava? Gente tocando. Salomão, então, chamava o Spotify dele cantores. Eu quero ouvir tal música. Chamava os cantores para tocar para ir lá no palácio. Você acha que pobre tinha essa chance de ouvir música, gente, antigamente? O pobre ouvia música quando tinha um grande evento na cidade que a banda ia tocar para todo mundo. Na época de Salomão, que não tinha DVD, MP3, LP e nada disso, só ouvia música quando a orquestra ia tocar num lugar. E Salomão tinha o privilégio de chamar essas orquestras, sei lá, esse povo, para tocar lá para ele, diante dele. Imagina esse privilégio. E não era uma coisa barata, você chamar músicos para estar no seu palácio. Só que é o seguinte, mesmo Salomão, então, diante dessas buscas de prazer, e nós também buscamos prazer, música, filme, série, futebol, a gente não pode ser hipócrita, a gente também busca os prazer. Mas mesmo assim, Salomão diz que tudo isso era vaidade. E é interessante, a estética, né? Ela evoca em nós prazeres e desejos do coração que eleva a nossa alma. E eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Beleza Americana, já ouviram falar desse filme? É um filme antigo, 1999, eu acho. E na Beleza Americana mostra uma família toda inteira frustrada. Pai, mãe e filho, os três frustrados. Cada um no seu canto com sua frustração. No seu mundinho, né, na sua redoma. Então, o pai estava frustrado, porque ele era um cara de meia idade, estava enjoado do seu emprego, a sua esposa já não era mais tão jovem, e ele então acaba como vivendo um adolescente revoltado. Dizem que essa é a crise da meia-idade, né, quando o homem chega aos 40, quer se tornar um jovem de novo. Entrou na academia, paquerava a amiga da filha, não queria saber da esposa, enjoado do trabalho, então queria novas aventuras na vida. Essa era a vida dele, vamos dizer assim, depressiva. A vida que a esposa vivia depressiva era de uma mulher frustrada com o trabalho, queria sucesso na carreira, porque também não estava feliz com o marido, então ela queria suprir aquilo na carreira, isolada, frustrada no mundinho dela. E a filha, uma adolescente revoltada dentro de casa, jovem, ela queria muito mudar a aparência dela, estava frustrada com a sua aparência. Então, cada um no seu mundo, frustrado, principalmente por causa das aparências, da beleza. E sabe o que é interessante? Por que chama beleza americana? Irmão, essa flor chamada beleza americana é uma flor de grande estética. E é interessante que essa flor ela fica mais bonita quando as raízes dela estão começando a apodrecer. Quando as raízes dela estão começando a apodrecer, a vermelhidão da flor começa a ficar mais viva. É um vermelho que vira mais vermelho. Então, quando as raízes estão podres, ela começa a ficar mais bonita. E sabe o que é interessante isso? Isso mostra exatamente o que o filme quer dizer. Cada pessoa no seu mundinho podre, a aparência estética da família era boa, só que eles estavam podres, apesar da aparência. Já parou para pensar nisso? Será que a gente não está vivendo assim? Será que diante da igreja a minha família não é bonita, mas eu não estou com raízes podres? Será que diante das outras pessoas você não é uma flor bela, uma beleza americana, mas a sua raiz está começando a apodrecer? Irmãos, talvez a gente pode enganar as outras pessoas, mas a gente não pode enganar a Deus. A beleza estética, como eu falei, é criada por Deus, mas ela não é um fim em si mesma. A beleza estética é apenas uma pista daquilo que é maior, um vislumbre. Sabe uma placa que está apontando para algo maior? Então, quando Deus cria tudo que é belo, isso só é um apontamento para o próprio Deus. Eu não posso idolatrar isso.
Então, se você está buscando na beleza desse mundo as respostas para o seu coração, você vai ficar perdido e não vai chegar no seu destino final. Por quê? Você vai se sentir vazio, sem rumo, se sentirá perdido, porque toda essa beleza criada por Deus, ela é algo para te atrair, mas ela é passageira e transitória, porque ela tem um apontamento para o Senhor. E no nosso sentido e íntimo, irmão, se a gente reconhecer o nosso pecado mais profundo e verdadeiro, sabe qual que é? A gente tem transformado o corpo feminino, a mulher, em ídolo. Ídolo, idolatria. Para nós, se a gente talvez não tiver aquele desejo sexual satisfeito, a gente tá ruim com a vida. A vida tá ruim. Se você não tá com aquela mulher top do seu lado, parece que nada presta. Sua vida financeira pode estar até mais ou menos, a igreja está mais ou menos, você está levando a vida, mas você está frustrado com o corpo da sua mulher, você está frustrado com a relação sexual que você tem com ela, você está frustrado com a sua intimidade com ela e talvez sua vida está ruim. Mas por que disso? Porque se nós reconhecemos e admitimos, nós temos idolatrado a beleza feminina. Por quê, irmãos? Porque esse ídolo tem se tornado o nosso maior prazer e parece que a gente não está satisfeito, não está alegre nisso. Eu não estou bem. Sabe o que isso significa? Significa que a mulher virou um Deus para você. Literalmente, Deus. A beleza feminina virou um Deus. E talvez os homens querem mais dinheiro, querem mais carro, querem mais luxo. Não porque talvez o dinheiro para ele não é um problema. O problema dele para ele é porque ele quer uma mulher mais bonita. Talvez os homens querem ganhar mais dinheiro, carros luxuosos, por causa da mulher que ele tem. Certa vez eu estava no mundo e não era convertido, e um colega meu chegou para mim e apresentou uma revista Veja, e lá tinha do lado uma Ferrari vermelha bem bonita e a Susana Werner. Quem lembra da Susana Werner mais antigo? Era a mulher do Ronaldo Fenômeno, uma das primeiras dele. E tava lá as duas. Aí ele virou para mim e fez um teste, falou assim: Cristo, qual desses dois objetos você escolheria? Essa mulher, depois vocês olham, era a mulher do Júlio César hoje, não sei se o povo caso separa tanto, talvez ainda a mulher dele. Você prefere essa mulher ou o carro? Aí eu falei, a mulher. Aí ele falou, você é bobo, hein? Escolhe o carro, moço, depois você vai ter um monte de mulher para poder dele, vai poder trocar de mulher. Eu falei, faz sentido, para alguém que tem um coração mundano, faz sentido mesmo. E sabe o que é a maior incoerência do mundo? A maior incoerência do mundo é que o homem quer uma mulher bonita, sensual, que se vista assim, top, para ele se sentir poderoso, bem e mostrar o seu troféu para os outros. Lá no fundo ele quer isso. Ele quer mostrar do tipo assim, cara, olha o que eu conquistei, olha o meu troféu e eu sou o cara. E mais interessante, quando um cara mexe com a mulher dele, ele fica bravo, fica nervoso, mas ele quer mostrar o troféu dele, quer mostrar que ele foi o cara, e quando ele mostra o troféu belo dele e alguém mexe com a mulher dele, ele fica nervosinho, fica brabinho, vai dar, olha que hipocrisia. Quer dizer, desde que o pecado entrou no mundo, meus irmãos, nós, seres humanos, colocamos as coisas belas que Deus criou no lugar de Deus. E aí é idolatria. Eu já falei isso para vocês. Qualquer coisa que você pegar, que é criatura, e colocar no lugar de Deus, isso é idolatria. Pegou esse pé de jabuticaba, coisa criada por Deus, é bonito, colocou no lugar de Deus, idolatria. Essa cadeira, coisa criada pelo homem, coloquei no lugar de Deus, idolatria. Carro, dinheiro, o que você quiser. Se Deus é o único criador de todo e de todos, só Deus é lugar digno de ser adorado. E é interessante que Salomão não estava satisfeito com as minhas mulheres dele. Davi não estava satisfeito com as mulheres dele. Gente, a Bíblia menciona pelo menos 8 esposas que Davi teve, fora as concubinas. E apesar das mulheres, da Bíblia falar das muitas mulheres de Davi e de Salomão, Deus não deixa dúvida de que eles não estavam satisfeitos com isso. O texto que a gente vê de Salomão ter 1000 mulheres, está em 1 Reis capítulo 11, eu não vou ler, está do verso 1 ao 6, mas fala exatamente das suas 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Irmãos, imagine que você selecionasse 1000 mulheres no Instagram. Pega aí as mulheres mais tops, top de linha do Instagram, 1000, você selecionou 1000. E se você pegasse dessas 1000 selecionadas e tirasse só uma, todas para você é a melhor. Das 1000 não importa, essa todas 1000. Se você tirasse uma e ficasse para você, você ainda desejaria a 999, a 998, a 997, a 996. Por quê? Por causa de uma coisa chamada pecado. O pecado é esse monstro. E quanto mais você alimenta, ele nunca vai ser saciado. Então, imagine agora um mundo que, se não me engano, no ano passado chegou a 8 bilhões de habitantes, dos quais a metade são mulheres.
Metade dos 8 bilhões, 4 bilhões são mulheres. Beleza. Vamos supor que no mundo existam 100 milhões de mulheres top de linha. As mais bonitas que você pensar. Pense em 100 milhões de mulheres. 100 milhões. O mundo está querendo pregar para nós que dos 4 bilhões de homens no mundo, 4 bilhões de mulheres, dos 4 bilhões, só 100 milhões são bonitas? Significa que essas 100 milhões de mulheres que se relacionam com outros 100 milhões de homens, vamos imaginar que o mundo há monogamia, né? Vamos supor que essas 100 milhões se relacionam com homens. O que o mundo está querendo pregar para nós? Que os outros 3 bilhões e 900, né? 3 bilhões e 900 milhões de homens são tristes, são infelizes. Porque esses só 100 milhões de homens são felizes nessa terra, porque têm as 100 milhões de mulheres mais bonitas do mundo. O mundo está pregando isso pra gente, a gente está caindo como um pato e a gente está acreditando nas mentiras da serpente, assim como Adão e Eva acreditaram. Então, quando a gente crê nessa idolatria do corpo da mulher, é como se cada vez que você visse uma mulher bonita no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, aquele ali é um ídolo. Sabe, você não tem um ídolo em casa, você não tem uma estatueta em casa, mas você salvou uma mulher bonita no Instagram. Mais um ídolo que você colocou pro seu estoque de ídolos. Você viu uma mulher bonita lá, mais um estoque de ídolos que você está acrescentando. Essa aqui também é bonita, essa também é. O cobiçou na rua, essa aqui. São ídolos que você vai formando na sua prateleira de idolatrias femininas, do qual você vai acrescentando uma após uma. Mas o texto que a gente leu de Eclesiastes sobre Salomão mostra que se a questão fosse mulher, Salomão teria sido resolvido. Se a questão dele fosse a questão da beleza feminina, o vazio interior de Salomão teria sido sanado, mas o texto mostra que não. Basta a gente olhar para os exemplos do passado, como o Salomão, basta a gente olhar pelos exemplos do presente, quantas mulheres lindas foram traídas pelos seus maridos. Eu não sei se os irmãos lembram da época do El Chan, né? Sheila Carvalho, Sheila Mello. A Sheila Carvalho eu sei que foi traída, eu não sei se a Sheila Mello foi. Uma mulher linda. Porque o cara não estava satisfeito com a Sheila Carvalho, ele queria outra, que queria outra, que queria outra. Então, se a gente pega os exemplos do passado, os exemplos do presente, prova de que você tem uma mulher bonita na cama da sua casa, lá trancada em 4 paredes, só você, ela não resolve o seu problema, porque o vazio do seu interior é muito maior. O vazio da sua alma é mais profundo. E as estatísticas mostram, eu pesquisei isso, de que enquanto a quantidade de casamentos caiu, 2,3%, o divórcio aumentou 8,3%. Sabe por quê? Porque o homem acha que, ou o homem, a mulher, trocando de casal vai resolver o problema, mas eu te dou uma outra estatística pior, que o homem ou a mulher que se casa pela segunda vez, ele não para no segundo casamento, ele vai para o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Homens que se casam pela segunda vez não param pelo segundo casamento, porque ele sabe que isso não vai resolver o problema dele. Então qual que é o nosso primeiro problema aqui, o nosso primeiro ponto? Eu só vou ter 2 pontos, tá, irmãos? Esse é o primeiro, mais longo. O primeiro ponto é a beleza foi criada por Deus, mas a gente transformou ela em idolatria. Beleza? Segundo ponto, dopamina. A dopamina é algo criado por Deus, mas o vício na estética feminina é consequência da queda. Então a beleza é algo criado por Deus, nós vimos isso, só que a gente transformou a beleza em idolatria. Então Deus cria, o pecado deturpa. Deus cria dopamina, mas a dopamina é um vício que nós deturpamos por meio da estética feminina. Irmãos, a dopamina então, vou ler algum ponto aqui porque eu não sou dessa área. A dopamina então é um neurotransmissor que ela afeta o nosso cérebro e as áreas do nosso corpo de uma forma geral. Ela influencia então emoções, aprendizado, humor e atenção. E a dopamina então é o sentido de ação que o meu organismo me recompensa com prazer, ok? Então, se eu estou com sede, bebi água, a dopamina vai gerar no meu cérebro uma sensação de prazer e de recompensa. Eu fui recompensado. Eu tenho que fazer atividade física, aquela atividade física me recompensou com saúde, dopamina, sensação de prazer. E o sexo é da mesma maneira. O sexo, quando nós fazemos, ele é liberado a dopamina no nosso corpo e isso é real. Isso não é metafísico, isso não é espiritual. Deus criou isso, isso é bom, isso é de Deus. Entretanto, quando a gente fica viciado em dopamina, o problema está aí. Açúcar, bebida alcoólica, drogas, cigarro, pornografia, tudo isso é uma forma de vício, de uma recompensa rápida e barata.
Porque já não tem esforço nenhum, né? Quando você bebe um álcool, você libera dopamina, esforço zero. Quando você fuma um cigarro, dopamina, esforço zero. Só que quando você tem um fruto do seu trabalho, você vê recompensa, a Jeane, o Fernando ralou para construir isso aqui, bênção, estão ralando até hoje para manter essa casa, dopamina, sensação de prazer, casa nova, recompensa. Quando você está lá no seu trabalho, ralou, ganhou um novo salário, foi promovido, dopamina, recompensa, mas houve um esforço. Assim vale o exercício físico e tal. Então, por que os dependentes químicos saem das clínicas e voltam ao vício? Por causa de uma coisa chamada ambiente contextual. Por que muita gente sai da clínica de recuperação, enquanto ele está na clínica ele está bem? O cara não usa droga, está de boa. Mas saiu da clínica, voltou para o contexto, 90% volta a cair. Você fala, esse cara é fraco. Esse cara aí não consegue sair da clínica e volta a consumir droga. Irmãos, o contexto é mais forte que o vício. Certa vez contou-se que uma mulher, toda vez que ela saía para andar, isso é uma história real, ela andava a cavalo nos campos, acompanhado de um amigo, não sei, de uma amiga. Toda vez que ela saía lá, dava vontade de fumar. Toda vez que ela saía a cavalo num campo belo, dava vontade de fumar. E aí, ela para parar o vício, ela falou assim, não, cara, não vou mais andar a cavalo no campo. Nunca mais andou de cavalo no campo. O vício dela sumiu. Passado um tempo, muito tempo, o pessoal que entende cérebro fala isso, que é um campo de hábito, né? Ele foi formado ali. Quando ela voltou para o campo, que ela andou a cavalo, na hora deu estralo dela, vontade de fumar violenta nela. E ela teve que ir embora. Então, o contexto que a gente está, ele é mais forte. Então, quando a pessoa está viciada demais, não é só falta de controle ou fraqueza. Irmãos, é muito difícil a gente ter uma alta disciplina que resolva todos os nossos problemas. E a Bíblia fala de domínio próprio em Gálatas 5, capítulo 5, verso 23. Mas há uma coisa que também a Bíblia fala de que o contexto é muito sério. Vamos lembrar da história de José? Gênesis capítulo 39, verso de 7 a 10, fala o seguinte, olha, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos de José e disse, deita-te comigo. Porém, José se recusou. Ele disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entrou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher. Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu, olha o final do verso 11. E aconteceu que falando ela a cada dia a José, não lhe dava ouvidos para se deitar-se com ela. Tem um outro texto que eu acho que eu deveria ter colocado aqui, eu não lembro qual outra versão, que falava assim que ela insistia com ele todos os dias. Gente, José precisou fugir do contexto pecaminoso que ele estava para poder vencer o pecado. Se ele não for disso, daquele ambiente, daquele contexto, ele ia cair. Então ele sai correndo, deixa a roupa na mão da mulher de Potifar. Então, por que talvez a gente tenha recaído em vícios? Eu falo de pornografia mesmo. Eu falo, sei lá, de algum vício talvez que você tenha. Por que a gente tem essas recaídas? Contexto. O contexto do ambiente que você está, talvez tenha feito você cair demais. E quando você muda o contexto, quando você muda o ambiente, os hábitos mudam, os vícios são eliminados. O ambiente é uma espécie de gatilho mental. Um gatilho mental que faz você ou vencer o vício ou se dobrar ao vício. Eu também sigo um cara no YouTube que ele estava falando disso. Ele só conseguiu parar de fumar quando ele parou de sair para o bar com os amigos dele. Porque toda vez que ele tentava vencer o vício do cigarro, que ele saía com o bar para os amigos dele, ele caía no pecado. Então a gente tem que ter força de vontade, desejo de mudança, persistência, claro, mas um ambiente mais disciplinado te torna alguém mais disciplinado. Por isso então, antes do ambiente, antes de você vencer o seu vício, você precisa mudar o ambiente. E aqui entra as disciplinas espirituais. Por que eu falo para vocês lá no início, quando a gente começou? Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, vá para a igreja com frequência no domingo. São ambientes. Esse ambiente aqui, ó, tá desprovido nesse sentido de você olhar para uma mulher bonita nesse momento agora. Tá desprovido de você acessar alguma coisa sozinho no seu computador. Esse ambiente aqui está desprovido. Então o ambiente está te fortalecendo. E aí na Bíblia a gente fala de meios de graça. Comunhão com a igreja é meio de graça.
estar na igreja é meio de graça, orar é meio de graça, ler a Bíblia é meio de graça. Tudo isso vai te fortalecendo para que o seu ambiente mude. E se o seu ambiente está mudado, você é alguém mais disciplinado. Por isso que sozinho lá no seu quarto, eu não acredito que você vai vencer o pecado. Sozinho fora da igreja você não vai vencer por causa disso. E aí como é que funciona o estímulo do vício? É mais ou menos assim, ó. Por algum motivo você se sente mal. E aí porque você se sente mal, você se recorre ao vício. Esse vício então dispara a dopamina, que é a recompensa que você teve. Então você se sente mal porque recorreu ao vício da recompensa. E aí por causa disso você volta ao vício novamente. É um ciclo. Imagina então que você está com preguiça. Sabe quando você está com preguiça? Aí você pega o celular, porque você está com preguiça. Aí você fica lá horas e horas no celular. O que o celular te deixou? Mais animado para a academia? Não, te deixou mais preguiçoso. E aí porque você ficou preguiçoso, você se sente mal. E porque você se sente mal, você tem que voltar pro celular para ele te dar uma alegria. Sei lá, porque você viu um vídeo engraçado, porque você viu um vídeo de um filme de futebol, sei lá, qualquer coisa. Entende? Preguiça. Vai pro celular, o celular te deixa mais preguiçoso, isso te deixa mal porque você ficou com preguiça e porque você tá mal, você precisa do celular de novo para tirar o seu aspecto mal. Você precisa estar alegre, você precisa se sentir alegre, motivado. Então esses gatilhos vão funcionando com essa espiral ascendente. Então a gente acaba criando esses vícios como é que é, compulsivos. Irmãos, e então eu quero terminar com a solução. Depois de eu ter falado que Deus cria o que é belo, e nós temos a idolatria feminina como beleza. Deus cria a dopamina, mas a dopamina se tornou um vício para nós. Qual que é a solução disso tudo? A solução é que a beleza, a dopamina... Por que nós estamos tão viciados em dopamina? Vou abrir o último parênteses antes de eu passar para o último ponto. O último ponto é mais breve. A dopamina tem deixado a gente tão viciado que a gente quer ver aqueles vídeos motivacional todo dia. Eu estou vendo gente assim. O cara precisa todo dia de um videozinho curto de motivação. Todo dia o cara tá naquilo, mas ele não muda. Por que ele não muda? Porque ele tá viciado naquilo. O videozinho curto virou uma dopamina para ele e ele acha que aquele videozinho curto vai mudar a vida dele. Aí dopamina um, dopamina outro. Nossa, eu tenho que seguir esse cara porque ele posta os vídeos legais, motivacionais. Eu conheço alguém assim. O cara vive naquele ciclo, mas ele não sai do lugar. Então, dopamina é algo criado por Deus, nós viciamos nela. A beleza feminina é algo criado por Deus, nós a idolatramos. Então, a beleza, a dopamina... Tudo isso é criado por Deus, mas ele não é redentora. Ela não vai te salvar. O que eu quero dizer isso? A dopamina, porque quando você vê uma pornografia, quando você vê uma mulher bonita, aquilo não vai te salvar. Uma mulher bonita na rua, por mais que você compare com a sua esposa, aquilo não vai te salvar. Vai te frustrar e te escravizar. Gente, nós vimos isso no passado com o exemplo de Salomão, eu já te falei isso. Eu não sei um exemplo moderno de alguém que seja assim, mas... Talvez aquele cara Damberian, como é que é o nome daquele cara? Gente, tem o nome desse cara, é um cara fortão. Só ouvi falar desse cara, o nome dele uma vez, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, é um cara assim que... Eles dizem, né, que ele é um cara que é bem sucedido com mulheres. Mas nem esses caras terão suas frustrações e crises realizadas. Então não acha porque você vai trocar a sua esposa por uma mulher mais bonita, vai resolver suas crises. Porque ela não é redentora. A frustração da sua alma não está aí. A salvação da sua alma não está aí. A sua frustração é algo mais profundo, que é algo religioso, que todo homem precisa. Todo homem é adorador, irmãos. Se você não adorar Jesus lá na igreja, alguma coisa vai tomar o lugar de Jesus. Ou é pornografia, ou são as mulheres bonitas, ou é o dinheiro, ou é o sucesso. Se você não estiver adorando a Jesus lá na igreja, ou em qualquer outra igreja, adorando a Cristo Jesus, algum Deus vai tomar o seu coração, porque o nosso coração é religioso. Nosso coração é propenso à adoração, não tem como. O homem por si só, é aquele que Calvino fala da semente da divindade dentro de nós, e nós somos adoradores religiosos por natureza. Então, se você não adora a Deus, você vai colocar outra coisa no lugar. Então, não adianta trocar de mulher. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você seja satisfeito com a sua esposa. Eu quero que você pense que a redenção não está no corpo da sua mulher. Por mais defeitos que ela tenha, por mais barriguinha que ela tenha, por mais, sei lá, sensual que ela não se vista para você na hora de ter uma relação sexual contigo, lembre-se disso. Você não tem que depositar a sua esperança ali. Você não tem que depositar toda a sua alegria, todas as suas forças, toda a sua energia, porque aquilo não vai te redimir da sua alegria. Aquilo não é o seu redentor, não é o seu salvador, mas é um ídolo que você pode criar.
Então, a beleza estética feminina tem virado esse ídolo dentro de nós. Mas ela é criada por Deus? É. Só que ela não vai te satisfazer plenamente. Então, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus, que é o nosso irmão mais velho, sabe de tudo isso. Jesus conhece a nossa estrutura. O texto de João capítulo 1 e Colossenses capítulo 1, versos de 13 a 15, diz que por meio de Jesus todas as coisas vieram à existência. Ele nos conhece. Jesus foi tentado em todas as coisas, então ele foi tentado na área sexual também. Então ele conhece a nossa natureza. Então Jesus, como nosso irmão mais velho, sabedor de tudo isso, ele não se entregou para nada dessas coisas. Ele não se iludiu por essas falsas promessas da beleza feminina, da dopamina. Ele então sabe que veio para nos salvar dessas coisas, entendeu? Se a gente até hoje tem depositado a nossa esperança num corpo feminino, nas coxas da mulher, no traseiro, no busto, na boca, tudo da mulher. Se você acha que essa é a sua redenção, Jesus vem te falar, eu vim te salvar de tudo isso, dessa escravidão. Você não pode continuar preso nisso. Você não pode continuar escravo. Irmãos, quando a gente fica nisso, a promessa que a pornografia, as mulheres, o corpo feminino traz é que você vai ser mais feliz, mas você vai ser escravo daquilo ali. Escravo porque a mulher vai te dominar, porque ela é bonita demais, vai fazer de você gato e sapato. Escravo porque ela vai mandar em você. Escravo porque você vai ver presa a estética dela. E se ela tiver um acidente e ficar feia, você vai deixar de amar ela? E ela, se ela envelhecer, ficar feia, você vai deixar de amar ela? E se passar uma outra mulher tão bonita quanto ela, você vai desejar outra também? Então isso é escravidão. Resumindo, a beleza feminina é escravidão. Não porque ela é má, e aí eu volto a falar daquele conflito que a gente tem, mas a beleza não é criada por Deus e tal. Deus criou a beleza, mas ela não é redentora, ela não é redentiva. Então, você que é cristão, Jesus veio te fazer livre. Livre, libertação, essa é a palavra. Libertação para você procurar prazer e satisfação, não nisso que te traz, está te escravizando, mas naquilo que te liberta, que é Jesus. Então, a droga, o cigarro, a pornografia, tudo isso te mata aos poucos, te prende e te escraviza aos poucos. Eu conheço um cara que é temente a Deus, ama o Senhor, e ele começou vendo pornografia uma vez por ano. Hoje ele luta porque vê 2 vezes por semana. Isso não foi da noite pro dia. São 8 anos alimentando esse vício. 8 anos. Ele não chegou no primeiro ano, não está no 8º ano, não está da noite pro dia, ele não virou de uma vez ao ano por 2 vezes por semana da noite pro dia. E essa escravidão nunca prometeu libertação. Sempre mais e mais escravidão. Sabe aquela morte lenta e sofrível? É isso. E aí, a maioria das pessoas, então, se elas aprendessem a olhar de fato para seus corações de forma sincera, elas saberiam, então, que essa é a escravidão delas. Então, meus irmãos, nesse mundo de tesouros que viram vapor, beleza feminina, coisas que impressionam, a beleza feminina está dentre elas. Gente, Jesus não é passageiro. Jesus é o que a gente tem de completamente suficiente e pleno. Mas talvez, por que você não tem... Por que Jesus talvez não tenha sido plenamente para você? Porque você talvez não experimentou Jesus. Eu sinto lhe dizer. E eu estou fazendo essa verdade, eu volto lá no início da pregação, porque eu sinto lhe dizer que se você não teve encontro real com Deus, se você não experimentou Jesus de verdade, você está ali na igreja por religiosidade. Cara, sinto lhe dizer. Uma hora ou outra você vai sair daquela igreja ou de outra igreja, seja porque eu sou pastor ou não, seja porque vai entrar outro pastor ou não, não sei, mas você vai acabar saindo se você não teve encontro real com Deus. Se Jesus não é a sua plena satisfação, um dia você vai deixá-lo. Um dia você vai deixá-lo. Porque essas coisas vão querer te pescar. Pornografia, mulher bonita, dinheiro. E talvez a maior dificuldade nossa, então, a nossa maior barreira a ser vencida, é porque a gente não experimentou Jesus de fato, Deus verdadeiro, que te encheu. Sabe, você não está cheio de Deus. Você não está plenamente cheio. Por que você não está cheio? Você está procurando outras coisas, mesmo estando lá na igreja. E eu não falo aqui, volto a dizer, para você ir para a igreja todo domingo à noite por religiosidade. Eu só te faço uma pergunta. Você experimentou Deus de verdade? Ao ponto de considerar Jesus o maior prazer da sua vida? Deus mudou o prazer do seu coração? Deus mudou a sua motivação, o seu desejo? Sabe? Antes você desejava isso mesmo. Talvez hoje você luta contra ver mulher na rua. Gente, todo mundo luta com isso. Todo homem que é homem de verdade luta contra isso. Eu não estou me isentando. Eu sou o primeiro. Essa pregação, meus irmãos, eu só posso dizê-las para vocês porque ela veio primeiro para mim. Eu posso dizer, né? Ela é na íntegra. Só um pedacinho que eu tirei aqui do Emílio Garofalo, mas fora isso, ela é na íntegra. Aquilo que Deus me entregou para entregar para vocês. Você não vai ver essa pregação na internet. Sabe de uma coisa? Eu só estou falando isso porque eu vivo isso aqui. Eu
entendo que eu luto contra mulheres na rua, contra a pornografia, luto. Entretanto, eu experimentei Jesus e eu quero perseguir isso cada dia mais. Eu quero perseguir, meus irmãos, ao ponto de que Jesus me fisgou, me resgatou e Ele é o plena satisfação da vida e eu preciso estar cheio dele para que essas outras coisas estejam cada vez mais longe. Sabe, tem dia que eu passo na rua, vejo tudo quanto é mulher e falo assim, nossa, Deus, obrigado, porque tá tudo bem. Mas outro dia eu já luto e o trem tá feio, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu queria que todos os dias fosse como aquele dia anterior, porque foi mais fácil, parece que vencer a tentação. Mas por quê? Disciplinas espirituais. Cara, eu sinto lhe dizer, sinto não, na verdade eu tenho o prazer de lhe dizer, as disciplinas espirituais são necessárias, que sem elas você não vai avançar, cara. Você não vai avançar. Então você tem que considerar Jesus ao ponto de ser maior do que qualquer coisa na sua vida. E eu te volto a fazer a pergunta, é isso? O seu maior prazer é Jesus de verdade? É sua maior satisfação estar na igreja, não porque é domingo à noite, que o pastor vai te ligar no outro dia, na segunda-feira. Não, você tem vontade mesmo de estar na igreja, porque você quer experimentar Deus de verdade. Você já experimentou Deus verdadeiramente no seu coração? Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você sair desse churrasco, ir lá pro seu quarto, trancar a porta, não importa se tem menino, cachorro pulou do prédio, a casa tá pegando fogo, você vai sentar no seu quarto, vai dobrar o joelho e falar assim, Deus, eu preciso ser cheio do Senhor, eu preciso que o Senhor seja a plena satisfação da minha vida, porque se o Senhor não for a plena satisfação da minha vida, alguma coisa vai satisfazer meu coração, algum prazer maior vai entrar aqui, pecaminoso, de intenções más e malignas, mas alguma coisa vai entrar e enfim, então, é o nosso coração. Irmãos, nós precisamos de Jesus, sabe? Ele tem que ser a nossa plena e verdadeira satisfação, porque só nele a gente vai encontrar descanso. Essas coisas nos cansam, sabe? Lutar contra o pecado cansa. Lutar contra a tentação cansa. Tem uma mulher, não satisfazer nela, você pode ter a melhor relação sexual, seu esposo pode colocar a roupa mais sensual possível, mas no outro dia você é tentado por outra mulher. Isso não vai te satisfazer, cara. O seu verdadeiro descanso, sua verdadeira satisfação e prazer é Jesus. Não tem outra pessoa. E aqui eu encerro a pregação, amém? Vamos orar?